Quando o assunto é Nossa Senhora de Fátima, tem muitas histórias para serem contadas e essa é uma das. Hoje vamos contar a história de São Padre Pio e Nossa Senhora de Fátima. Sim, Padre Pio, São Padre Pio e Nossa Senhora de Fátima. Mas primeiro, vamos escutar um pouquinho qual é a história do santo. São Padre Pio, mais chamado como Padre Pio, além de ser um padre, ele era um frei franciscano. Nasceu na Itália em 1887 e morreu no dia 23 de setembro aos 81 anos. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Desde pequeno, ele via Jesus, os anjos, Nossa Senhora como se fossem pessoas, ou seja, para ele era tão normal ver Jesus, Nossa Senhora e os anjos, que para ele achava que todo mundo enxergava, que ele não era o único, Ele até ficou assustado no dia que ele descobriu que era algo especial, que não era todo mundo que via. Outra coisa também é que Padre Pio bilocava, ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Em vida, ele realmente fez muitos milagres. Por exemplo, nós temos a história, na Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha tenta invadir ali a cidadezinha onde ele estava e os pilotos, do avião viram um frei gigante, igual um Megazord lá do Power Rangers, enorme, afastando com a mão. Então, depois eles foram ver, eles falaram assim quem era, e as pessoas falaram que era Padre Pio, e eles quiseram conhecer pessoalmente quem era esse frei. E conversando com ele, aconteceu outro milagre. Padre Pio falava em italiano, eles falavam em alemão. Padre Pio entendia o que ele estava falando, mesmo não sabendo falar alemão. E já os alemãos lá, mesmo sem falar italiano, entendia, o que o Padre Pio estava falando. Então, outro milagre que aconteceu dentro de tantas outras histórias de milagres e sobrenatural que aconteceu quando o assunto é São Padre Pio, que é um dos santos da atualidade que mais chama a atenção nesse quesito do final do século XXI, final do século XX, perdão, final do século XX para o começo do século XXI, é exemplo de padre e tudo mais. Falando especificamente sobre a devoção de Padre Pio a Nossa Senhora, ele fazia essa devoção através do Santo Rosário. São Padre Pio passava o tempo inteiro com o texto na mão e estava sempre rezando. Assim, ao longo do dia, ele rezava muitos rosários. Então, esse era um dos segredos de São Padre Pio, Além do fato do sobrenatural, dele enxergar Nossa Senhora. E é nesse ponto que entra a história que eu vou contar hoje, A história de Nossa Senhora de Fátima e São Padre Pio. Estamos falando da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que ela passa a peregrinar, está lá visitando a Itália. No primeiro momento, não fazia parte do roteiro a imagem passar pela cidade onde estava Padre Pio. Padre Pio ele também tinha umas chagas nas mãos e ele também adoeceu muito, E é nesse período que ele estava doente que a imagem chega na Itália para fazer a peregrinação. E começam os milagres. O primeiro milagre é que não estava na rota de São Giovanni Rotondo, que era o lugar onde São Padre Pio estava, mas aconteceu
o fato de mudarem a rota, né, sem muita explicação, e passou pela diocese onde ele fazia parte, estava lá perto de São Giovanni Rotondo. Então, no dia 6 de agosto de 1959, né, São Padre Pio, ele passou a tarde sentado em frente à imagem, rezou um rosário, quando terminou, beijou os pés da imagem de Nossa Senhora e ele voltou para casa. E naquela altura do campeonato, ele pediu sim, né, a cura dele, porque ele administrava um hospital, ele cuidava de muitas pessoas, ele era o diretor espiritual de muitas pessoas, né? O fato de bilocar, esse lado sobrenatural gasta energia do corpo físico, né? Então ele doente não possibilitava, né, fazer muitas coisas. Também, né, tem a questão da luta que ele tinha travada com o inimigo, então ele foi pedir a Nossa Senhora assim a cura, né? Com toda a fé, com toda a devoção. Você veja, ele via Nossa Senhora pessoalmente, mas ele foi até a imagem peregrina, o que demonstra a obediência, a fé, a humildade a ele. Ele saiu da casa dele, do convento, e foi até a tal igreja onde estava lá exposta a imagem peregrina. Então a gente vê aqui também o ato de bondade do Padre Pio, São Padre Pio, né? Só que, infelizmente, ele foi para casa e continuou doente, inclusive com febre e tudo mais. E acontece que ele vai, né, a peregrinação vai chegando ao fim, né, da imagem de Nossa Senhora ali na região aonde ele estava, e o helicóptero que estava levando a imagem de Nossa Senhora, antes de ir embora, deu 3 voltas ao redor do convento. E São Padre Pio, de repente, né, ele fez uma oração a Nossa Senhora, né, aquela oração que nunca abandonou, né, nunca se ouviu dizer que, né, Nossa Senhora nunca abandona, que não nos escuta. Então ela fez a oração a Nossa Senhora e o helicóptero deu essas 3 voltas e ele de repente sentiu a febre indo embora, sentiu um arrepio, uma melhora e percebeu que estava curado. O interessante disso tudo é que o piloto do avião depois falou que nem ele mesmo sabe por que ele deu aquelas 3 voltas, porque não fazia parte das 3 voltas, muito menos ali, saindo um pouco do roteiro, que eles deram 3 voltas em cima do convento onde o Padre Pio morava, né? Então esse foi o adeus de Nossa Senhora ali de Nossa Senhora de Fátima para São Padre Pio. Então essa é a história belíssima, né, de São Padre Pio e Nossa Senhora de Fátima, que nos ensina também nessa história belíssima a não desistir de pedir a cura, não desistir de pedir a conversão. Nossa Senhora está escutando, né? Também o que Padre Pio nos ensina é que a gente tem fé e deve rezar em casa, mas também é necessário ir até a igreja, né? Tem gente que fala, eu rezo em casa. Ótimo, tem que rezar e santificar onde você mora. Mas você também precisa ir na casa do Senhor, né? É um ato de humildade você sair da sua casa e ir até Jesus. Então, quantas coisas nessa história de um santo, não é uma pessoa qualquer, de um santo, que a gente pode aprender, né? Vamos pedir a São Padre Pio. São Padre Pio, ajuda-nos a ser manso e humilde de coração. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal. Tchau!